Então, gente, hoje a gente agradece muito a professora Júlia Clark. A doutora Júlia é graduada em farmácia, farmacêutica, fez mestrado em ciências biológicas e doutorado em medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Deixa eu só desligar aqui um pouquinho. Isso. A doutora Júlia fez seu pós-doutorado no Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando trabalhou com Alzheimer. Atualmente é professora adjunta na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq e jovem cientista do nosso estado da FAPERJ. A doutora Júlia tem diversos trabalhos publicados na área de farmacologia, com ênfase em neuropsicofarmacologia, mais especificamente abordando os temas aprendizado e memória, doenças neurodegenerativas, programação durante o desenvolvimento e envelhecimento. Júlia, a gente está muito feliz de receber você aqui hoje. Foi uma indicação da Cristiane Maté, a sua presença, e a gente ficou muito satisfeito com a indicação, porque os seus trabalhos são realmente lindos e estamos ansiosos para te ouvir falar. Tá bom? Obrigada, muito obrigada, Graziela, pela apresentação. Obrigada a todos pela presença, uma honra, na verdade, para mim estar aqui falando para essa sociedade que eu acompanho e admiro tanto. A gente tem tanta gente que eu admiro. Eu tinha que compartilhar a tela inteira, eu vou compartilhar aqui minha tela. Agradeço a Cris também, a Cristiane Maté, pela indicação. Vou compartilhar aqui e vou parar de ver vocês. Aí vocês me falam se estão vendo a minha tela direitinho. Todo mundo consegue ver? A gente está vendo. Se você puder clicar nesse ocultar, tá vendo? Isso, vou clicar, deixa eu só colocar o laser aqui. Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Obrigada de novo a todos pela presença. Como a Graziela já disse, né, meu nome é Júlia Clark, eu sou professora desde 2014 da Faculdade de Farmácia, aqui da UFRJ. E, desde então, eu venho trabalhando com diversos modelos de infecção no período perinatal e as consequências, né, avaliando as consequências dessas infecções sobre o sistema nervoso central. Então, né, um slide introdutório que dispensa apresentações aqui para esse público, né, mas, basicamente, o que o meu laboratório busca compreender são os mecanismos por trás, né, de como diversos fatores ambientais diversos que podem nos acometer no início da nossa vida, como eles podem ser modulados, né, quais são os mecanismos por trás dos efeitos tardios associados com esses efeitos perinatais. Eu vou falar para vocês, mostrar assim, duas linhas principais que a gente vem desenvolvendo no laboratório. A primeira delas envolve os efeitos de uma infecção por uma bactéria muito comum, né, que é a Escherichia coli, e como a gente viu que uma infecção, esse tipo de infecção pode modular a suscetibilidade ao desenvolvimento da doença de Alzheimer depois na idade adulta, e vou mostrar diversos resultados com um modelo de infecção neonatal pelo vírus da Zika também, né. Nós usamos modelos animais para mimetizar essas doenças. Então, inicialmente falando um pouquinho da doença de Alzheimer, ela é uma doença que afeta inicialmente a formação de memórias recentes, né, acometendo principalmente regiões do lobo temporal associadas com a formação de memórias, como, por exemplo, hipocampo, córtex entorrinal. É uma doença neurodegenerativa, então, com o passar dos anos, mais regiões vão sendo acometidas, diferentes regiões, diferentes áreas do lobo temporal. Mais tardiamente, o lobo frontal e nos estágios mais tardios, também o lobo occipital, né? Diversos, além apesar dos sintomas de memória, do prejuízo de memória, serem o sintoma mais conhecido da doença de Alzheimer, existem muitos outros sintomas associados com essa doença, como, por exemplo, problemas de personalidade, depressão, acontece em um número muito grande de pacientes, dificuldade em executar tarefas básicas do dia a dia. Em estágios bem tardios, né, o paciente geralmente apresenta dificuldades com deglutição, respiração, ações recorrentes, e acaba evoluindo a óbito por essas infecções que vêm associadas com a incapacidade do cérebro em comandar essas funções vitais. Microscopicamente, aliás,
olhando o cérebro de um paciente com Alzheimer, o que a gente vê é que existe um alargamento muito grande dos ventrículos, né? Um estreitamento dos giros e um alargamento dos sulcos, né? O cérebro comparado ao cérebro de um paciente controle. Então, a gente vê uma significativa perda de substância cinzenta no cérebro desses pacientes, né? Isso seria um achado macroscópico em pacientes já em estágio bem avançado da doença de Alzheimer, né? Mas uma característica microscópica que acompanha pacientes com Alzheimer, e mesmo antes do diagnóstico de Alzheimer, pacientes com comprometimento cognitivo leve, é a perda sináptica, né? Essa perda sináptica vem acompanhada de acúmulos de proteínas no meio intracelular, né, formando emaranhados neurofibrilares, que são agregados da proteína tau hiperfosforilada, né, que acontecem na doença de Alzheimer e em outras taupatias, a neuroinflamação e o acúmulo de placas amiloides, né, sendo que esses dois, né, o número 3 e o número 5, os emaranhados neurofibrilares e as placas amiloides, são aqueles achados que foram descritos por Alois Alzheimer lá no início, quando ele descreveu a doença na sua primeira paciente, né. Então, são achados característicos, né, mais característicos da doença de Alzheimer, né, diferenciando, então, de outras demências não Alzheimer. Esses agregados extracelulares, né, de amiloides, eles são formados a partir, né, da metabolização da clivagem de uma proteína transmembrana, que é a proteína precursora amiloide, né? Essa proteína, ela é clivada, ela é processada, gerando, em algumas situações, o peptídeo beta-amiloide, que possui, né, aminoácidos altamente hidrofóbicos e que tende a se agregar, formando, então, inicialmente, pequenos oligômeros, que são capazes de se difundir pelo cérebro e se ligar às sinapses, e depois agregados maiores, como fibrilas, protofibrilas, e, por fim, aquilo que a gente vê nas análises pós-mortem dos cérebros dos pacientes, que são as grandes placas amiloides localizadas no meio extracelular, né? Então, se acreditava que as placas amiloides, inicialmente se acreditava que essas placas amiloides eram que levavam à morte neuronal e à perda cognitiva, mas hoje se sabe que os sintomas aparecem muitos anos antes da gente conseguir observar essas placas amiloides, e se atribui grande parte desses sintomas à presença dos oligômeros de A-beta, que são gerados até no cérebro de pessoas não Alzheimer, né, cérebro de pessoas saudáveis, são gerados constantemente, mas por alguma razão nos pacientes que desenvolvem Alzheimer, esses peptídeos se acumulam, seja por diminuição do clearance, seja por aumento da clivagem amiloidogênica da precursora amiloide. Isso ainda não se sabe. O que se sabe é que os pacientes com Alzheimer acumulam esses oligômeros desde estágios bem iniciais da doença. Então, aqui, só para mostrar, né, que esses oligômeros são encontrados em cérebros de pacientes com Alzheimer e no líquor, enquanto que aqui em pacientes controle não. Aqui, uma cultura de neurônio hipocampal, né, mostrando essa marcação bem pontada, né, uma marcação para oligômeros de A-beta, mostrando, então, que esses oligômeros se ligam especificamente à sinapse. E existem diversos trabalhos que associaram a presença desses oligômeros de A-beta com diversas características da doença de Alzheimer, como perda sináptica, inflamação, a própria fosforilação de tau acontece mediante a presença desses oligômeros. Então, né, o nosso grupo trabalha com a hipótese amiloide, que sugere que esses oligômeros são a primeira manifestação que acontece em pacientes com Alzheimer, e que, se a gente puder evitar a geração desses oligômeros ou, de alguma forma, neutralizar esses oligômeros, a gente consegue prevenir o avanço da doença. Bem, ainda durante o meu pós-doc, né, aqui na FRJ, em colaboração com a professora Cláudia Figueiredo, que hoje também é professora da Faculdade de Farmácia, nós desenvolvemos um modelo animal para estudar os efeitos desses oligômeros de A-beta em vivo, né? O que nós fizemos, então, a partir de A-beta humano, né, que é submetido a um protocolo in vitro para se oligomerizar, né, a gente vê oligômeros de mais baixo peso, de mais alto peso e de mais baixo peso. Aqui também, oligômeros de mais alto peso, mais baixo peso e mais alto peso. E quando a gente injeta esses oligômeros no ventrículo lateral de camundongos, eles desenvolvem uma perda de memória persistente. Então, com apenas uma única injeção,
de 10 ou de 50 picomol de oligômeros de beta, a gente consegue ver uma perda de memória nesses animais. Como que a gente avalia isso? Os camundongos, eles são testados numa tarefa para avaliar memória muito comum, que talvez já tenha sido discutida aqui em outro momento. Eu vou explicar brevemente. Então, os animais, eles são colocados em uma caixa, né, com 2 objetos iguais, durante uma sessão de treino. E numa sessão de teste, um desses objetos do treino é substituído por um objeto novo. E depois, esses animais são recolocados, então, nessa caixa. E o que se espera de animais controle, animais que têm uma cognição normal, é que eles passem mais tempo explorando o objeto novo, como acontece aqui. E aqui, por exemplo, né, nos animais que receberam a quantidade mais baixa de oligômeros de beta, de 1 picomol, eles ainda aprendem a tarefa, né? Eles ainda reconhecem um objeto novo como sendo novo para eles e por isso passam mais tempo explorando esse objeto. Já os animais que receberam 10 ou 50 picomol de oligômeros de beta, eles não diferenciam entre os objetos familiar e novo, passam o mesmo tempo explorando os 2 objetos, e assim a gente conclui então que eles têm prejuízo cognitivo. E esse modelo a gente usou já em diversos trabalhos, né? Existe esse modelo super bem descrito, e que eu vou falar aqui dele mais adiante, daqui a pouquinho. Bem, o que se sabe cada vez mais sobre a doença de Alzheimer é que ela é uma doença, né, que se manifesta na terceira idade como consequência da ação cumulativa de diversos fatores de risco, fatores de impacto, fatores que nos impactam durante toda a nossa vida, desde a infância, adolescência até a idade adulta, e que podem ser fatores que inicialmente não seriam associados com uma doença neurológica ou neurodegenerativa, já que teriam ação principalmente sobre órgãos periféricos, né? Além daqueles, claro, associados com ações diretamente no cérebro, como, por exemplo, traumatismo crânioencefálico, né, que aumenta a geração de beta, e muitos outros. Também se sabe que fatores como sedentarismo, diabetes, principalmente diabetes tipo 2 e obesidade, também contribuem como fatores de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, isso vale, né, principalmente para a maior parte dos casos da doença de Alzheimer, né? Então, se a gente olhar aqui esse gráfico, existem 2 tipos principais da doença de Alzheimer, aquele que tem início imediato, né, e que é principalmente determinado por fatores genéticos, e aquele que tem início tardio, né, que é late onset AD, né, que começa em indivíduos com idade acima de 60 anos, que tem uma degeneração mais lenta, que está associada também a alguns fatores genéticos, mas que é muito influenciada por esses fatores ambientais aqui, né? E esses são a maioria dos casos, né? 95% dos casos são esses que a gente chama de Alzheimer tardio e que é modificável, né? Se a gente puder controlar esses fatores de risco que podem levar à manifestação clínica da doença na terceira idade. E aí, se a gente olha esse gráfico, né, aqui um gráfico de projeção do número de casos de pacientes com Alzheimer, aqui a forma familiar, que é aquela predominantemente genética, pouco influenciada por fatores ambientais, a gente vê um número relativamente constante de casos nos últimos anos, e a previsão é de que se mantenha assim, enquanto que o salto que se observou nos últimos anos no número de casos da forma esporádica ou da forma tardia da doença de Alzheimer, se espera que aumente ainda mais nos últimos anos, nos próximos anos, né? Por isso a importância de se conhecer também quais são esses fatores de risco, como eles atuam e como a gente pode atuar para prevenir esse aumento tão drástico aqui no número de casos de pacientes com Alzheimer que se espera para os próximos anos. Então aqui eu começo falando um pouquinho do começo, né, de quando eu me tornei professora e como que foi a minha primeira aluna de mestrado foi a Paula, e a gente se interessou em estudar se uma infecção no início da vida, uma infecção leve, que não estivesse associada com mortalidade dos animais, como que isso poderia influenciar o sistema imune, né, no sistema nervoso central, como que poderia isso poderia influenciar a interação neuroimune, e se isso poderia também ser considerado um fator de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, o que nós fizemos, né, o que a Paula fez, foi administrar, né, por via subcutânea, a camundongos no dia pós-natal 4, uma determinada quantidade de Escherichia coli, né, que é a principal causa de internações e hospitalizações em neonatos e em bebês prematuros nos Estados Unidos, e a segunda principal causa no Brasil. Esses animais, então, foram infectados no dia pós-natal 4,
não houve mortalidade, perda de peso significativa associada com essa infecção. E depois, quando os animais chegavam à idade adulta, ou seja, no dia pós-natal 90, eles recebiam por via intracérebro ventricular, né? Então, usando aquele modelo que eu mostrei anteriormente, no ventrículo lateral a gente injetava ou veículo ou 1 picomol de oligômeros de beta, lembram aquela quantidade de oligômeros que não era capaz de causar prejuízo cognitivo em animais saudáveis, né, em animais controle, ou a quantidade tóxica de oligômeros de beta, que é 10 picomol, que já causa prejuízo cognitivo mesmo em animais sem nenhum estímulo prévio, né? E depois treinamos novamente os animais na tarefa de reconhecimento de objetos, que eu já mostrei também antes. Então, o que a Paula encontrou, né, foi que, assim como os animais controle, né, que haviam recebido o PBS estéreo, os animais que haviam sido injetados com Escherichia coli, né, antes da injeção de oligômeros de beta, eles aprendiam a tarefa de reconhecimento de objetos, né, explorando mais tempo o objeto não familiar do que o objeto familiar. Porém, quando esses mesmos animais recebiam a quantidade subtóxica de oligômeros de beta, né, vejam, a quantidade de oligômeros de beta que nos animais que haviam sido injetados com PBS na infância, eles continuavam aprendendo a tarefa, porém, nos animais infectados, essa quantidade subtóxica de oligômeros de beta já era suficiente para causar um prejuízo de memória. Então, os animais não diferenciavam o objeto familiar do objeto novo, do objeto não familiar. E aqui o nosso controle, né, que mostrando que se a gente aumenta 10 vezes a quantidade de oligômeros injetada em animais controle, em animais não infectados, eles também apresentam prejuízo cognitivo. Isso foi acompanhado, esse efeito comportamental foi acompanhado de uma perda sináptica significativa em diversas regiões do cérebro. Aqui eu estou mostrando o giro denteado do hipocampo, né? Então, uma perda sináptica que acontece nos animais que receberam injeção de 10 picomol de oligômeros de beta e que acontece também no hipocampo dos animais que receberam a quantidade mais baixa de oligômeros do que haviam sido submetidos à infecção neonatal. Né? Vejam que aqui a sinaptofisina é uma proteína pré-sináptica, né? O que a marcação é justamente essa marcação difusa marrom que a gente vê aqui, que está muito reduzida nos animais infectados e injetados com a beta. E a infecção por si só não era capaz de causar perda sináptica, como a gente já esperava. Então, o que a gente quis ver foi se as células da microglia estariam envolvidas nesse evento, né? Então, eu falei lá no início que a inflamação, a neuroinflamação, é uma característica importante que contribui para a neurodegeneração na doença de Alzheimer. E uma característica, né, das células da microglia e das células da memória do sistema imuninato, de maneira geral, é a capacidade dessas células em sofrerem o que a gente chama de priming microglial, né, ou o treinamento da resposta imune, né. Então, o que acontece com essas células é que, uma vez que elas sejam estimuladas, que elas sejam expostas a um primeiro insulto pró-inflamatório, né, elas retornam, então, elas desencadeiam uma inflamação transiente, depois elas retornam ao seu nível basal, porém, quando expostas tardiamente a um segundo insulto inflamatório de baixa intensidade, essas células respondem de maneira muito exacerbada com relação às células que não foram expostas a esse primeiro estímulo. Então, a gente quis ver se isso estaria acontecendo nos animais, né? Se as células da microglia, elas seriam capazes, de alguma forma, de armazenar uma memória daquela infecção que aconteceu no período pós-natal e responderem de maneira exagerada frente a essa quantidade subtóxica de oligômeros de beta que a gente estava administrando aos animais adultos. Então, inicialmente, o que a gente fez foi um experimento in vitro, aí agora sim, em colaboração com a professora Flávia Gomes, aqui do CB do FRJ. Nesse experimento, os animais foram infectados por via subcutânea com a mesma quantidade de Escherichia coli dos experimentos anteriores, e depois de 24 horas o cérebro foi coletado e foi feita uma cultura de células da microglia. E essa cultura foi exposta a uma quantidade de oligômeros de beta que em células controle não era capaz de modificar a intensidade de fluorescência nem a ativação dessas células. Então, quando a gente incubava, né, essas células separadas dos cérebros de animais infectados, com a quantidade subtóxica de oligômeros de beta, o que a gente via era um aumento significativo na fluorescência de F480, que é um marcador para essas células, e uma mudança na morfologia microglial, né? Então, aqui a gente vê muito mais células com morfologia ameboide, e aqui mais células com morfologia ramificada. Então, indicando que aqui, nessa condição, a gente tinha uma maior ativação das células microgliais.
Quando a gente olhou para o cérebro dos animais, a gente quis confirmar se algo parecido acontecia no cérebro dos animais. A gente não viu uma diferença no número de células da microglia em nenhuma das condições. Porém, quando a gente olha para a porcentagem de células da microglia que, de novo, assumem morfologia ameboide, né, mais ativada, ou morfologia ramificada, menos ativada, o que a gente vê é que nos animais que foram infectados no início da vida, independentemente de terem sido tratados na idade adulta com veículo ou com oligômeros de beta, eles têm grande parte dessas células assumindo morfologia ameboide, e uma pequena porcentagem assumindo uma morfologia de repouso. Né? Então, a gente não sabe ainda por que o animal infectado permanece com a sua célula mais em formato ameboide, mas por alguma razão, essa célula não está levando a uma perda sináptica e a um prejuízo cognitivo. Né? Então, existe talvez algum mediador que esteja sendo expresso diferentemente entre essas duas condições. Isso a gente continua trabalhando para descobrir isso. Mas o que se sabe é que a infecção leva uma alteração, a infecção neonatal leva uma alteração persistente na morfologia dessas células microgliais no hipocampo, né? No córtex também. Então, para investigar, né, se realmente esse aumento da ativação dessas células que a gente estava vendo na idade adulta, se isso estava de fato relacionado com essa primeira onda de ativação dessas células, o que a gente fez foi, nesses animais neonatos, a gente tratou eles no dia da infecção, que foi o dia pós-natal 4, também um dia antes e um dia depois, a gente tratou eles com minociclina. Né? A minociclina é um antibiótico que faz exatamente isso, né? Que tem esse efeito sobre as células do sistema imuninato, né? A minociclina inibe a polarização dessas células para um perfil mais pró-inflamatório, né? Então mantendo elas mais num perfil não pró-inflamatório. Então o que a gente observou, aqui são muitas barras, eu vou direto para aquilo que interessa, né? Nos animais, então, tratados com PBS, ou seja, não infectados, injetados com oligômeros de beta na quantidade subtóxica, esses animais aprendem a tarefa. De novo, os animais que foram infectados e tratados com quantidade subtóxica de oligômeros de beta não aprendem a tarefa, porém, quando eles são tratados com minociclina, durante o momento da infecção neonatal, eles passam, então, na idade adulta, mesmo sendo expostos a essa quantidade subtóxica de oligômeros de beta, eles passam a aprender de novo a tarefa. Né? Então, sugerindo que se a gente inibir essa primeira ativação microglial que acontece em decorrência dessa infecção neonatal, a gente também normaliza a resposta desses animais, pelo menos a resposta cognitiva, frente a uma quantidade subtóxica de oligômeros de beta. E a gente também observou que a minociclina, então, como, né, já descrito na literatura, foi capaz de prevenir a modificação da morfologia dessas células da microglia para um perfil mais ameboide, né? Então, enquanto nos animais infectados a gente tem uma porcentagem grande de células da microglia em morfologia ameboide, isso é prevenido nos animais que foram tratados com minociclina. Então, a gente se perguntou, bem, será que a gente está falando, né? Então, a gente está falando de uma infecção de baixa intensidade, que não leva à mortalidade, e o que isso representa para a gente, né? Será que qualquer infecção que a gente está exposto pode nos levar até um aumento da suscetibilidade e a toxicidade dos oligômeros de beta? Então, o que a gente fez foi pegar animais em diferentes idades, né? Ou animais adolescentes, né, no dia pós-natal 21, ou animais adultos jovens no dia pós-natal 60, e fizemos a infecção desses animais com uma quantidade de Escherichia coli proporcional ao peso, né? Então, uma quantidade maior do que os neonatos, mas equivalente quando a gente compara por grama de peso animal, né? E no dia pós-natal 90, injetamos de novo por via ICV a quantidade subtóxica de oligômeros de beta, e o que a gente vê é que nesses casos, os animais aprendem normalmente a tarefa, né? Tanto os infectados em P60 quanto os infectados no dia pós-natal 21 aprendem normalmente a tarefa, sugerindo então que a gente está falando de uma infecção de baixa intensidade numa janela temporal específica do desenvolvimento que leva a essa alteração de longo prazo na suscetibilidade à toxicidade dos oligômeros de beta. Então, né, para finalizar essa primeira parte, sabendo, então, que o A-beta é gerado constantemente, né, no nosso cérebro e no cérebro de pacientes com comprometimento cognitivo leve e cérebros de pacientes com Alzheimer, né, considerando o papel fundamental da microglia
na neurodegeneração na doença de Alzheimer, e considerando que essa mesma microglia, quando exposta a um primeiro insulto inflamatório, que ela pode super responder a um segundo insulto, se tratando de baixas quantidades de oligômeros de beta, levando então ao prejuízo cognitivo e à perda sináptica, é possível então a gente concluir que infecções sistêmicas em um período crítico do desenvolvimento, mesmo aquelas de baixa intensidade, podem estar associadas como fator de risco para manifestação clínica da doença de Alzheimer na terceira idade, né? Bem, a gente vinha trabalhando com esse modelo de infecção por E. coli no laboratório em 2015, quando houve, né, todos aqui estão cientes, têm certeza, a epidemia do vírus da Zika no Brasil e nas Américas, né, e foi inevitável para a gente passar a estudar também as consequências a longo prazo dessa infecção por esse vírus, né. Então, bem brevemente, né, o vírus da Zika é um vírus de RNA, de fita positiva, ele, em adultos, está associado apenas com sintomatologia leve, né, febre, racho cutâneo, em uma porcentagem pequena dos pacientes adultos leva a um comprometimento neurológico, mas era uma porcentagem bem pequena. Esse vírus é transmitido principalmente por picadas de mosquitos, né, do gênero Aedes, nas regiões urbanas, mas também depois foi reportada a transmissão vertical, transmissão sexual e outras, né. Durante essa epidemia que aconteceu no Brasil, pela primeira vez foi feita associação entre exposição ao vírus da Zika no período intrauterino e o nascimento de bebês com reduzido perímetro cefálico, né, o nascimento de bebês com microcefalia, né, essa primeira associação foi feita aqui no Brasil. Só depois, né, conforme se estudou mais e mais bebês que haviam sido expostos ao vírus, que foi ficando claro que, na verdade, a microcefalia era apenas a ponta do iceberg, né, e que muitas outras alterações congênitas eram observadas após a exposição ao vírus no período intrauterino, né, como, por exemplo, ventriculomegalia, lisencefalia, hidrocefalia, diversas calcificações, né, e já desde aquela época, desde a época em que a epidemia aconteceu aqui nas Américas, a estimativa era que apenas cerca de 10% dos casos em que houve exposição confirmada ao vírus da Zika, em apenas 10% desses casos, a gente observava bebês que nasciam com alguma alteração física detectável ao nascimento, né? Os outros 90% não eram sequer acompanhados por uma equipe médica adequada, né? Então aqui, né, esse artigo foi publicado na Lancet, acho que em 2016, né, ele já mostra que uma porcentagem pequena dos casos é reportada, né, porque muitos casos são assintomáticos, ou em muitos casos nem se faz teste molecular, e isso, hoje a gente está sabendo da importância de se testar, né, com a pandemia de Covid, mas naquela época não era todo mundo que se testava, e muitas vezes a mulher poderia não saber que estava grávida. Então, a quantidade, né, de infecções durante a gestação se espera que seja muito maior do que esse nicho de casos reportados, e que alguns deles sejam identificados, aqueles que tiveram as alterações mais grosseiras sejam identificados, e um espectro grande aqui de pacientes esteja ficando de fora desse acompanhamento, né? Desde então já se tinha essa ideia, né? Porém, o único estudo que existia era esse estudo, né, que acompanhou 13 bebês nascidos sem microcefalia, ou seja, expostos com confirmação laboratorial de que foram expostos ao vírus da Zika, e nascidos sem microcefalia. Esse estudo acompanhou eles durante 18 meses, né? E dos 13 bebês que foram estudados, 7 apresentavam crises convulsivas, 11 apresentaram microcefalia pós-natal, ou seja, apresentaram um retardo do crescimento, né, do cérebro e do perímetro cefálico. Todos eles apresentavam sintomas piramidais, né, sintomas motores, e outros, né? Então, aqui nos exames de imagens também diversas regiões de calcificação, muitos bebês apresentando problemas de sono e crises convulsivas. E a gente resolveu, então, usar um modelo parecido com aquele que a gente vinha usando de infecção por E. coli, para tentar entender o que aconteceria, né, para tentar descrever o que aconteceria com essas crianças, mesmo aquelas que não desenvolveram microcefalia, a longo prazo, né, o que poderia acontecer com essas crianças a longo prazo, né, depois
quando elas atingissem a adolescência ou a idade adulta, né? Então, o que a gente fez foi, aí a aluna de doutorado, né, Isis Nem de Oliveira Souza, foi quem tocou esse projeto, foi fazer uma infecção com o vírus da Zika, né, isolado de um paciente de um caso febril de Recife, ou seja, a cepa que estava circulante no Brasil naquele período, né, em 2015, e o vírus foi administrado também por via subcutânea, e depois fizemos uma série de avaliações, né. Então, quem trabalha, assim, mais com infecções virais e modelos animais, sabe da dificuldade que é de desenvolver modelos de infecção sistêmica por diversos vírus em animais imunocompetentes, né, por causa da resposta de interferon desses animais, que é diferente da nossa. Então, geralmente, quando se quer estudar os efeitos da infecção em animais adultos, imunocompetentes, em animais adultos, se usa animais com comprometimento da resposta imune, né, deleção do interferon ou do receptor, né. Então, por isso, né, a própria exposição gestacional se tornou um modelo difícil para a gente, né. Por isso, nós fizemos a infecção no dia pós-natal 3, né. Só que, no fim, se a gente... quando a gente comparou o desenvolvimento do cérebro do roedor e do cérebro humano, nos diferentes momentos da gestação, a gente vê que os momentos logo após o nascimento do roedor equivalem aos momentos finais da gestação em humanos. E é justamente nesse momento em que a gente vê o menor número de casos de pacientes nascidos com microcefalia ou com alterações muito, muito dramáticas, né, ao nascimento, que é exatamente isso que a gente queria ver. Aqueles bebês que não desenvolveram alterações dramáticas, quais poderiam ser as consequências a longo prazo da exposição a esse vírus. Então, acabou que esse modelo se tornou um modelo até mais interessante, porque a gente queria estudar. Então, o que a gente viu, né, inicialmente foi que os animais Zika, eles desenvolvem uma perda de peso significativa, né, que acompanha eles por toda a vida, né. A gente vê uma mortalidade de cerca de 14%, e a gente vê que o vírus que a gente injetou por via subcutânea, ele é capaz de replicar no sistema nervoso central. Então, aqui no dia pós-natal, no dia pós-infecção 3, 6, né, o pico de replicação é em cerca de 12 dias após a infecção. E quando a gente olha para o PCR, que avalia a fita negativa do RNA viral, né, então, como eu falei, o Zika vírus, o vírus da Zika é um vírus de RNA de fita positiva, e ele só sintetiza a fita negativa quando ele está replicando ativamente, quando ele está formando novas partículas virais, né. Então, a gente vê que é o CT, né, então é inversamente proporcional. A gente vê que em 12 dias pós-infecção, a gente tem o vírus replicando ativamente no cérebro desses animais. Vejam que em 100 dias após a infecção, ou seja, o animal adulto, ele ainda apresentava uma quantidade considerável de RNA viral, e ele ainda apresentava, esse RNA ainda era replicativo, né? Pelo menos uma parte dele ainda estava gerando partículas virais ativas no cérebro, mesmo na idade adulta. Então, isso é uma coisa muito importante, porque o nosso estudo, inclusive, foi o primeiro a mostrar isso, e depois se mostrou que não só o cérebro, mas outros tecidos, como testículos, são capazes de reter, né, ou manter o RNA viral durante muito tempo, né? Então, por isso também a infecção por contato sexual, ela pode acontecer muitos meses depois do paciente ter apresentado sintomas e ter tido a fase aguda da infecção, né? Então, mostrando a persistência do vírus no cérebro, né? E um dos principais achados, que casou muito bem com o que se observava na clínica, mesmo para bebês que não nasceram com microcefalia, é que uma porcentagem grande desses camundongos apresentava crises convulsivas espontâneas. Então, aqui a gente tem um gráfico onde a gente mostra a porcentagem de animais que desenvolveram crises convulsivas em diferentes dias após a infecção. No pico de infecção, né, no pico da replicação viral, que é em 12 dpi, praticamente todos os animais, aqui tem uma ninhada só, onde 70% dos animais tiveram crises, mas a gente tem ninhadas onde 100% dos animais têm crises convulsivas. E a gente fez uma caracterização, né, eletrofisiológica dessas crises, em colaboração com o professor Esper Cavalheiro, da Unifesp. Então, a gente implantou eletrodos nos dois hemisférios, né, no direito e no esquerdo, para registro da atividade eletroencefalográfica. Então, quando a gente compara aqui o traçado de animais MOC, né, animais controle, com o traçado de animais que foram infectados com o vírus da Zika, no pico da replicação, a gente vê uma série de alterações, né? Então, existe um início de disparos de alta frequência no hemisfério direito, né? Depois isso se intensifica
passa também para o hemisfério esquerdo, né? Então a gente vê poliespículas aqui, isso é bastante característico e é muito diferente do tipo de crise que se vê em modelos de epilepsia, como pilocarpina, indução de crise por pilocarpina, por exemplo. Então, isso aqui é um único registro de um animal, né, com início, meio e fim, e depois ele retorna aqui para o traçado C, e depois de algumas horas ele tem outra crise com essa mesma característica. Então, a gente vê aqui alguns pontos de depressão, né, que vão aumentando de tempo e que terminam com uma grande depressão alastrante, que depois volta para um disparo normal, né. Então, isso, né, reproduziu em diversos aspectos, como eu já disse, aquilo que se via tanto em bebês nascidos com microcefalia, quanto em bebês nascidos sem microcefalia, bebês aparentemente normais, né, que teoricamente não estavam sendo acompanhados por nenhuma equipe médica. E aí a gente se perguntou, então, bem, como que esses animais, né, então uma coisa que eu esqueci de mostrar é que as crises, elas cessam conforme o animal chega até a idade adulta. Então, em 100 dias após a infecção, esses animais, nenhum deles tinha crise espontânea. E eles eram aparentemente iguais aos animais controle. Então, o que a gente fez com esses animais adultos foi desafiá-los com um estímulo que causa crises convulsivas, para ver se eles responderiam de uma maneira mais exagerada frente a esse fármaco, né? Então, a gente usou o pentileno-tetrazol, que é um antagonista GABAérgico, administrado por via IP, e o que a gente avalia é, durante 30 minutos após essa administração, a gente avalia o tempo para a indução da primeira crise e o número de crises. E a gente vê que o tempo para a indução da primeira crise é menor nos animais que haviam sido infectados pelo vírus da Zika lá no dia pós-natal 3, tanto machos quanto fêmeas, e o número de crises é maior nesse intervalo de tempo, tanto machos quanto fêmeas. Então, mostrando que mesmo que esses animais deixem de apresentar crises convulsivas, eles ainda apresentam algum desbalanço eletroquímico que persiste durante toda a vida deles, até a idade adulta, que faz com que eles sejam mais suscetíveis quando eles são desafiados com um fator externo que é capaz de levar à indução de crises convulsivas. A gente fez uma análise neuropatológica do cérebro desses pacientes, bem detalhada, e aqui em colaboração com a pesquisadora Leila Kimeli, do Instituto do Cérebro, aqui do Rio de Janeiro. Então, o que a gente observou foi, em diversos aspectos, lesões muito parecidas com aquilo que a gente observava, com aquilo que a própria Leila observou nos bebês expostos ao vírus da Zika. Vou mostrar aqui depois algumas imagens representativas. Então, aqui a gente tem um animal Zika com ventriculomegalia. A gente tem aqui o hipocampo desse animal completamente, com a citoarquitetura completamente destruída por regiões onde a gente vê infiltrado inflamatório, células apoptóticas, regiões que a gente acredita que são de replicação viral, né? E isso acontece, né, acompanhado de calcificações. Então, aqui essa cor roxa mais escura, né, significa células com calcificações, e aqui também, né, como a gente pode ver. Essas lesões acontecem em diversas regiões, aqui o hipocampo, tálamo, córtex, estriado, diversas regiões, e persiste durante vários dias, né. Então, isso aqui foi em 26 dias após a infecção, mas a gente vê isso até nos animais quando tem idade adulta. Então, aqui mostrando de novo o espectro de alterações neuropatológicas, tanto em bebês que foram expostos ao vírus da Zika e que não sobreviveram, né, que morreram ou ao nascimento ou ainda no período intrauterino, e também desse bebê que sobreviveu, né, que foi acometido pela síndrome congênita do Zika, que sobreviveu até os 5 meses de idade, né, e que a Leila teve a oportunidade de analisar o cérebro, e diversas dessas regiões de calcificação são idênticas ao que a gente observa no nosso modelo animal. E aí, a gente quis, então, caracterizar ainda mais o que esses animais apresentariam na idade adulta, né, e a gente viu que eles apresentavam, quando atingiam 90 dias de vida, 100 dias de vida, um prejuízo locomotor, né, na tarefa de campo aberto. Eles apresentavam prejuízo de memória na tarefa do reconhecimento de objeto novo, que eu já falei aqui inúmeras vezes, né, então eles não diferenciavam entre os objetos familiar e novo. Eles apresentavam prejuízo motor em diversas tarefas e, quando analisados em diversos momentos
após a infecção, então aqui bem na fase aguda da infecção, aqui já passada a fase aguda, e aqui quando adultos, né? Então, isso reflete bem os sintomas piramidais e extrapiramidais e motores que foram observados em bebês expostos ao vírus da Zika, e mesmo aqueles nascidos sem microcefalia. Então, a gente viu também no cérebro desses animais uma intensa astrogliose, né? Um aumento na expressão da proteína GFAP, que é um marcador de astrócitos, e um aumento na expressão de IBA1, que é um marcador de célula microglial e macrófagos, né? Então, macrófagos infiltrantes ou células da microglia. E esse efeito veio acompanhado de upregulação, né? De aumento na expressão de diversos mediadores pró-inflamatórios. Então, interleucina 6, interleucina 1 beta, KC, que é o homólogo da interleucina 8 murina, óxido nítrico sintetase induzível, TNF-alfa e aumento na produção de espécies reativas de oxigênio no cérebro desses animais infectados. Então, a gente queria tentar uma forma de prevenir esses efeitos a longo prazo que a gente estava observando, né? Até como uma tentativa de entender quais eram os mecanismos-chave associados com esses efeitos a longo prazo que a gente estava vendo, e duas coisas nos chamaram a atenção, né? A associação de tanto a inflamação quanto a geração de espécies reativas de oxigênio eram capazes de induzir crise em diversos modelos, né? Então, a gente focou nesses dois aspectos que a gente observou nesses animais e tratou esses animais, né, do dia pós-natal 3 até o pico da replicação, né, o dia pós-natal 12, que é o momento onde a gente avaliou as crises convulsivas nesse grupo de animais. Então, a gente tratou esses animais ou com PBS, né, então os animais sem nenhum tipo de tratamento farmacológico, animais que receberam infliximab por VIP, que é um anticorpo anti-TNF-alfa, um anticorpo monoclonal que bloqueia TNF-alfa, impedindo a sua ação endógena, ou com N-acetilcisteína, né, que é um antioxidante bastante potente. Então, esses animais foram tratados até o dia pós-natal 12, e nesse momento foi feita a avaliação das crises convulsivas. Então, como a gente pode ver, o NAC não teve praticamente nenhum efeito sobre a porcentagem de animais com crises, né, em decorrência da exposição ao vírus da Zika, e o infliximab, ele foi capaz de reduzir, né, na média, 50%, né, do número de animais com crises, né? A gente vê que tem um grupo que responde bem ao infliximab e um grupo que responde não tão bem ao infliximab, a gente não sabe ainda por quê, né? Mas, quando a gente avalia os animais na idade adulta, o que a gente vê é que os animais que foram tratados com infliximab, eles apresentam uma normalização, eles voltam aos níveis iguais aos do controle, quando a gente olha para o tempo para a indução da primeira crise e para o número de crises frente à administração de pentileno-tetrazol, né? Então, eles passam a não serem mais suscetíveis à indução de crises pelo pentileno-tetrazol. Na verdade, eles são tão suscetíveis quanto os animais controle ao pentileno-tetrazol, né? Então, isso foi um resultado bastante interessante, bastante animador, né? Porém, quando a gente olha para os dados de alterações de memória, alterações motoras que a gente via nos animais que haviam sido infectados com Zika, o que a gente vê é que o infliximab não foi capaz de reverter, né, o prejuízo motor observado nos animais Zika, nem o prejuízo cognitivo observado nos animais que haviam sido expostos ao vírus da Zika, né? Então, parece ser algo específico sobre a indução de crises convulsivas e não sobre esse outro tipo de comportamento. Então, o que a gente está fazendo agora, como a gente tratou os animais só durante a fase aguda da infecção, a gente tem tratado os animais por um período mais longo, né? Então, a gente vai tratar até o P60 ou P90, e então avaliar se isso seria capaz de prevenir também esses outros comportamentos que foram alterados pelo vírus da Zika. Bem, esse modelo, né, se mostrou bastante útil em mimetizar diversos aspectos da clínica, né, de bebês expostos ao vírus da Zika, porém é um modelo ainda assim considerado bastante agressivo, né, pelo número de crises que os animais apresentavam e pela quantidade de vírus que era administrado, né. Então, a gente quis saber, naqueles bebês que foram expostos a uma carga viral menor, quais poderiam ser os efeitos a longo prazo, né? Então,
a gente administrou, no mesmo momento, né, no dia pós-natal 3, uma carga, uma carga viral bem menor, né, de 10/2 unidades formadoras de placa. De maneira interessante, o que a gente viu, né, foi que o vírus aqui, essa foi a curva de replicação dos animais que receberam 10/6 unidades formadoras de placa, e aqui a curva de replicação dos animais que receberam 10/2 unidades formadoras de placa. E o que a gente vê é que se mantém o pico da replicação em 12 dpi, e a gente tem mais ou menos a mesma carga viral sendo atingida, apesar de injetar muito menos vírus. Então, aqui o vírus chega a 10/6 unidades formadoras de placa, assim como aqui. Porém, a gente não tem um número tão grande de animais com crises convulsivas. Então, aqui, as barrinhas pretas indicam os animais com Zika 10/6, que tiveram crises, e as barrinhas cinzas, os animais com 10/2, que tiveram crises, e vejam que isso se reduz a praticamente 50%, na maioria dos casos. Então, um modelo menos agressivo de infecção, que estava associado com muito menos mortalidade, uma mortalidade de cerca de 5%, e a gente quis avaliar esses animais a longo prazo. E aí aqui entra a colaboração, uma colaboração muito importante com a professora Patrícia Beltrão Braga, da USP, né, que estuda justamente como a exposição a diversos vírus no início da vida pode levar ao desenvolvimento de comportamento do tipo autista, ou de autismo em pacientes anos mais tarde, né? Então, cada vez mais, né, se tem a ideia de que o autismo é uma doença do neurodesenvolvimento, né, que é afetada por diversos fatores de risco, né, que atuariam no período pré e pós-natal. Entre esses fatores, existe também a comprovação de que infecções por diversos patógenos pode aumentar a suscetibilidade, pode aumentar as chances do desenvolvimento de autismo. Então, bem brevemente, né, o autismo, né, na verdade, é um espectro de desordens, né, que, na verdade, tem diferentes intensidades de sintomas, mas que se baseia principalmente em 3 características principais, né? Problemas de comunicação ou de fala, né? Então, muitas vezes, uma regressão no desenvolvimento da fala da criança, dificuldade ou desinteresse em socializar, né? E a presença de comportamentos repetitivos ou estereotipados, né? E existem diversos artigos mostrando como esse tipo de comportamento pode ser identificado em diversos modelos roedores, né? Apesar de ser uma doença, claro, muito clínica, com aspectos muito humanos, existem alguns aspectos característicos dessa doença que podem ser mimetizados em modelos murinos de comportamento do tipo autista. E, para avaliar né, a capacidade de comunicação ou déficit de comunicação, o que se faz é avaliar a vocalização ultrassônica desses animais, né, principalmente animais neonatos, quando separados da mãe. A sociabilidade, existe uma série de tarefas que podem ser usadas para avaliar esse tipo de comportamento. Aqui a gente usou a aproximação social, né, que se baseia em avaliar o quanto o animal prefere explorar um animal, né, que o animal teste, o animal que está sendo testado, e ele divide o tempo dele de exploração entre uma gaiola contendo um animal novo, um animal que ele nunca viu, um animal que ele não conhece, e que ele vai, animal controle, animal saudável, vai preferir socializar com esse animal que ele não conhece do que explorar uma gaiola vazia. Né? E o que se sabe é que em diversos modelos de autismo, modelos genéticos, modelos farmacológicos, é que esses animais exploram igualmente, eles são indiferentes à presença do animal estranho e eles exploram igualmente as 2 gaiolas. Né? Da mesma forma, os comportamentos repetitivos, eles vêm sendo avaliados em modelos animais da seguinte forma, por uma tarefa que se chama Marble Burring, né, que avalia a quantidade de bolinhas de gude que são enterradas por cada animal em uma caixa contendo uma navalha. Então, os animais que têm esse comportamento repetitivo, eles vão, em uma porção menor de tempo, em uma quantidade menor de tempo, enterrar um número maior de bolinhas de gude do que os animais controle. Da mesma forma, o comportamento repetitivo ele pode ser observado na tarefa do labirinto aquático de Morris, que é uma piscina grande, que tem uma plataforma submersa, né, a qual o animal tem que aprender a encontrar. Então, ele é treinado, né, durante vários dias nessa piscina para encontrar a plataforma no local, em um local fixo, né? Então, ele se orienta por pistas na sala para poder encontrar essa plataforma. E uma vez que ele aprenda essa tarefa, a gente muda a plataforma de lugar para um quadrante oposto. E o que acontece com os animais controle é que eles inicialmente procuram a plataforma no lugar onde ela estava anteriormente,
E uma vez que o pesquisador mostre para o animal, não, a plataforma agora está aqui desse lado, eles passam a adaptar o comportamento deles e procurar a plataforma na nova localização. Os animais que, né, modelos de autismo e que carregam mutações características de pacientes autistas ou modelos farmacológicos de autismo, eles não adaptam o protocolo, o comportamento deles. Eles passam todos os dias o treinamento reverso procurando a plataforma no lugar onde ela estava antes. Então, o que a gente fez foi testar esses animais em diferentes tarefas para avaliação do comportamento do tipo autista, né, para avaliar se essa exposição a uma baixa concentração do vírus estaria levando os animais a apresentarem comportamento do tipo autista na idade adulta. E o que a gente vê é que os animais machos infectados com Zika, com o vírus da Zika, eles enterraram um número maior de bolinhas de gude na tarefa do Marbury, mas não as fêmeas, né? As fêmeas enterraram uma quantidade de bolinhas semelhante ao controle. Na tarefa de aproximação social, a gente vê, então, nos machos também, uma preferência por explorar o animal na gaiola, né, que nos animais controle, o que a gente não vê nos animais Zika, né, nos animais que haviam sido expostos à infecção pelo vírus da Zika, e isso também não acontece nas fêmeas, né? As fêmeas também continuam mantendo a sua socialidade. O mesmo aconteceu quando a gente treina os animais na piscina, né, no labirinto aquático de Morris. Então, tanto os machos quanto as fêmeas aprendem a tarefa. Vejam que o tempo para encontrar a plataforma diminui ao longo do tempo. Porém, os machos, eles continuam persistindo com o comportamento de procurar a plataforma no quadrante original, onde ela estava originalmente, né? E as fêmeas não, as fêmeas elas adaptam seu comportamento mais rapidamente. Tudo isso, então, né, nos levou a concluir, então, esse trabalho, né, como eu falei, em colaboração com a professora Patrícia Beltrão Braga, da USP, existe uma série de outros dados clínicos em outros modelos, né, associando esse efeito com o aumento da interleucina 6, né, dados que eu não vou mostrar aqui hoje. E continuando com essa linha, né, de estudar as consequências a longo prazo do vírus da Zika no cérebro, um outro trabalho, né, uma outra linha que a gente vem estudando no meu laboratório é o trabalho da Clara Nogueira, que é aluna de mestrado, avaliar, assim, o que será que acontece com esse vírus que persiste até 100 dias após a infecção no cérebro dos animais, né? Então, é bastante marcante que o animal deixe de apresentar sintomas, que o animal apresente uma característica exatamente igual ao do animal controle, mas ainda tem tanto vírus no cérebro dele, né? Equivalente, mais ou menos, né, ao que a gente tinha no 3º dia após a infecção. Então, o que será que acontece com esse vírus? Será que existem vírus, né, que, por exemplo, o mais conhecido é o vírus da herpes, que ele é capaz de estabelecer uma infecção latente e ele é capaz de sofrer novos ciclos de replicação quando o indivíduo está imunossuprimido ou estressado, né? E aí, o que a gente se perguntou foi exatamente isso. Será que se eu induzir uma imunossupressão nesse animal, será que ele volta a ter uma replicação viral ativa e volta a ter novos ciclos de sintomas? Isso seria muito relevante se a gente pensar nos pacientes, né? Então, o que a gente fez foi, o que a Clara fez, né, foi tratar animais, né, do dia pós-natal 60 ao dia pós-natal 60, com dexametasona por via IP. Essa dexametasona, então, levou a uma redução na quantidade, né, circulante de linfócitos e levou a uma perda de peso significativa nos animais Zika, apenas nos animais Zika e não nos animais MOC, né? Então, a gente quis avaliar se havia alguma alteração comportamental desencadeada por essa dexametasona lá na idade adulta. E a gente foi primeiro avaliar os animais no teste do PTZ, do pentileno-tetrazol, para indução de crises. E a gente viu que a gente não vê uma diminuição no tempo para a indução da primeira crise, tanto em animais machos quanto fêmeas, mas os animais, de novo, passam a apresentar uma quantidade ainda maior do que os animais Zika sozinho, né, quando tratados com dexametasona. Então, piorando ainda mais o fenótipo daquilo que a gente observava nos animais infectados com Zika. E aí, então, a gente foi ver se essa dexametasona, né, estava levando a se estava havendo novas rodadas de replicação viral frente a esse tratamento com dexametasona que poderiam explicar essa alteração no comportamento. E a gente viu que não, né? A gente vê que nos dias de tratamento com dexametasona, no dia 0, animal que não recebeu o tratamento, ou com 2, 5 ou 10 dias de tratamento, a gente não vê um aumento significativo na quantidade de
na carga viral no cérebro desses animais, né? Então, aqui também a fita negativa, mostrando que não tem um aumento de replicação significativo no cérebro desses animais. Porém, quando a gente olhou para os tecidos periféricos, né, de novo aqui então o músculo, o baço e o testículo, o que a gente vê foi que o tratamento com dexametasona não muda a carga viral no músculo, não muda a carga viral no baço, mas a gente vê um aumento significativo na carga viral nos testículos, né? E isso é bastante interessante, porque como eu falei em algum momento aqui, já nem me lembro mais, o testículo é um sítio onde o vírus persiste durante muito tempo, é um sítio onde existem diversos relatos de transmissão sexual muitos meses após a infecção, então sugerindo que, de fato, é um sítio onde o vírus tende a persistir. E isso mostra que é possível que, em alguma situação, o vírus volte a replicar e leve de novo alterações comportamentais, né? Então, como o vírus replicando no testículo estaria levando a alterações comportamentais e alterações no cérebro, a gente está ainda avaliando, né? Então, a Clara continua aí nesse projeto. Ele ainda está longe de ser publicado. E o que a gente tem voltado, assim, a nossa atenção agora claro, frente a essa epidemia sem precedentes que a gente está vivendo, né, do vírus SARS-CoV-2, e tudo que está associado a essa infecção, né, como, por exemplo, o storm de citocinas, o fato de que diversos estudos mostram que o vírus atravessa a barreira placentária e que anticorpos maternos também atravessam a barreira placentária. A gente está de olho no que pode acontecer e estudando isso em modelos animais, né? Então, como a UFRJ ainda não dispõe de uma estrutura NB3 para que a gente possa trabalhar com modelos de infecção pelo vírus da Zika em si, o que a gente tem feito da Zika não, desculpa, pelo vírus SARS-CoV-2, o que a gente tem feito é a administração, tanto por via subcutânea quanto via intracérebro ventricular, da proteína spike, né? A proteína da espícula do vírus, que é altamente imunogênica, que estudos já mostram que ela sozinha atravessa a barreira hematoencefálica e a barreira placentária, e outros estudos já mostraram que ela persiste durante muito tempo, né? Mesmo depois de não haver mais RNA viral em fluidos, ainda assim a gente encontra a proteína spike no cérebro em diversos modelos em pacientes. Então, o que a gente está avaliando quais são os efeitos de longo prazo que podem estar associados com essa exposição à proteína viral. Bem, terminei, né? Não sei se foi muito rápido, mas eu estou super aberta a perguntas e discussões. Tenho que agradecer diversas pessoas, né? A professora Cláudia Figueiredo, né? Com quem eu divido o laboratório na Faculdade de Farmácia, que é minha amiga, colaboradora, minha parceira científica de muito tempo, que colaborou comigo em todos os projetos que eu mostrei aqui. Todo o pessoal da área de virologia, né? A professora Andréia da Poian, a professora Iranaia Miranda, o Rômulo, que está aqui, o Rômulo Neres, que fazem os títulos virais, fazem os estoques virais, os títulos, e nos ajudam muito. A professora Flávia Gomes, a professora Ésper Cavaliero, que toda a parte de eletrofisiologia dos animais da Zika foi feita por alunos dele, no meu laboratório. A professora Leila Kimelli, uma patologista fora de série, e todos os alunos atuais e passados que contribuíram nesses projetos. A gente tem um Instagram, sigam lá, quem tiver interesse, eu vou seguir agora o Dord também. O NEFAR, né, o nosso Núcleo de Neurociências da Faculdade de Farmácia, a gente tem um site, quem quiser visitar. Esse é meu e-mail. Tenho que agradecer os programas, né, nos quais eu sou credenciada, o programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas e o programa de Ciências Morfológicas da UFRJ e todo o suporte financeiro. E a vocês pela atenção nessa 1 hora aí de evento virtual que ninguém mais aguenta. Então, muito obrigada. Muito bem, Júlia. Obrigada pela excelente palestra, dados lindos, trabalhos extremamente relevantes no contexto do Dord, né? Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês pelo convite, uma honra. E a gente tem o professor Paulo Matias já está inscrito. Pode perguntar, professor. Paulo, seu microfone está desligado. Sim, desculpa, eu estou fora de casa, estou em Ribeirão Preto, aqui nas imediações do Hospital São Lucas. O meu sogro teve um problema, a gente trouxe ele para cá.
e eu não consegui ver toda a exposição da professora Júlia, mas eu gostaria de, como sempre, fazer duas perguntas. Uma é saber como é que a professora Júlia cruzou com o conceito Douglas na vida acadêmica dela. E, em segundo lugar, me assustou o fato da UFRJ não ter um NB3. E parece que a Fiocruz tem um NB3, né? Tem informações de que tem uma colaboração intensa entre a UFRJ e Fiocruz, né? Se os trabalhos com a Zika, né, também havia uma colaboração com a Fiocruz, porque também a Zika, que eu entenda, você não pode trabalhar com ele, injetar, etc., se não tiver o NB3. E dar meus parabéns à exposição da professora Júlia. Para a gente é um privilégio aprender tanta coisa com ela. Então, parabéns. Muito obrigada, professor. Começando pelo final, então. É surpreendente mesmo que a FRJ ainda não tenha estrutura NB3 de biotério, né? Existe sala de cultura NB3 em 2 locais, eu acho, da FRJ, um deles na biologia, o outro não tenho certeza onde é. Mas, assim, o biotério NB3 está sendo construído agora, nesse momento. E, assim, eu não sei, desconheço da Fiocruz também, mas imagino que esteja super disputado, caso exista a estrutura de biotério NB3 lá. O Zika, ele requer apenas estrutura NB2, então o nosso laboratório possui essa infraestrutura e por isso que a gente pôde trabalhar com ele. Na época o chikungunya era NB3 também, depois caiu para NB2, então a gente pôde trabalhar com chikungunya também. Mas é realmente, assim, algo que limita bastante a gente, né? Que a gente torce para que tudo aconteça aí o mais rápido possível. As obras estão acontecendo, né? Aconteceram aí mesmo durante a pandemia. A gente espera que os recursos não parem de chegar para que a estrutura consiga ser finalizada. Como eu me deparei com o conceito DORAD, né? Olha, interesse mesmo, assim, né, na verdade, sim, durante o meu pós-doc eu trabalhei muito em doença de Alzheimer, né, e foi um momento, assim, muito rico para mim, né, porque assim, eu vinha de um laboratório de neurociências e ponto, né, e aí o neurocientista antigo vê o cérebro como o cérebro comanda o corpo e deu, né. E aí, durante o final do meu doutorado e meu pós-doutorado, isso mudou e se abriu, né, uma série de possibilidades, né? O Alzheimer não é uma doença do cérebro apenas, ele é uma doença do corpo todo, ele é uma doença do metabolismo, ele é uma doença muito complexa e bonita, né? Que despertou minha atenção, assim, para diversos fatores de risco que antes não eram levados em consideração e que isso acontecia para diversas doenças, né? Doenças neuropsiquiátricas, falando assim da parte bem neuro, assim, que é o que eu acho bonito, que eu quero estudar com bastante dinheiro, a parte toda de poda sináptica, né, que acontece nesses períodos, né, então que é dependente dependente da experiência e existem momentos em que ela deve acontecer e caso ela não aconteça, isso vai gerar uma consequência. Então, assim, isso tudo e é como acontece a modulação epigenética, né? Tanto das células microgliais, né, no sistema imune, interação neuroimune. Então, isso eu acho, sim, fantástico, acho lindo, requer muito dinheiro, é caro no Brasil estudar isso. Ontem ainda eu estava orçando diversos kits para ver metilação, não sei o que, acetilação em sítios específicos, super caro, mas é algo que me fascina. Então, a gente ainda vê o próprio pruning sináptico, né? A própria poda sináptica é uma coisa que é difícil de ser avaliada, né? Então, o ideal seria ter uma microscopia intravital, avaliar ali a fagocitose usando animais que têm uma proteína, que têm uma microglia GFP. Então, assim, muitas ferramentas que fazem falta,
Mas perguntas existem, né, para serem respondidas. Então, assim, é isso que me desperta, sempre me despertou, assim, muito interesse. E foi a partir daí, assim, a partir da constatação de que, poxa, o Alzheimer não é uma doença do cérebro e não é exclusivo do cérebro, né? Somos uma coisa só, né? Obrigado. Júlio, eu queria fazer só um parêntese também, que não é só aí no Rio de Janeiro, né? O Brasil inteiro, né? Praticamente é difícil você encontrar laboratórios NB3. Isso pode ser um sinal de como a gente está vendo essa pandemia. Quer dizer, isso não é um recital de desgraça. A gente sabia que podia dar isso devido à fragilidade da nossa infraestrutura, né? Então, eu acho que o Rio Grande do Sul, né, lá com... Eu não sei se ele é que foi o fundador, o professor Esquerdo, né? Mas ali tem uma geratriz importantíssima, inclusive do Doha, que você veio de lá. É verdade. Obrigada. Melhoras para o seu sogro. Obrigada, Paulo. Melhoras aí para a família. Próxima inscrita está a Cristiane. Por favor, Cris. Obrigada, Grazi. Paulo, a Cris já está careca de ver, não sei nem como é que tem pergunta ainda. Ai, obrigada, Júlia. Eu já sou fã do teu trabalho. Só antes de falar mais sobre o teu trabalho, Paulo, um abraço para ti, tá? Porque eu sou tomara que se recupere logo. Mas, Júlia, sensacional, assim, como tu usa muitas... Ai, tem um barulho horrível aqui, porque eu tô com uma obra aqui na frente. Enfim. Mas tomara que dê para escutar. Como tu usa tantas abordagens diferentes, né, e com tantas intervenções diferentes, mas todas elas fazem muito sentido, né, porque tu tá demonstrando que são padrões muito similares, né, de interferência no sistema nervoso central, assim, principalmente, né, porque foi o que eu mais foquei no teu trabalho, principalmente na microglia, né. Aqui no Sul, na URGS, a gente sempre teve muito esse aspecto, né, da sinapse tripartite, eu acho, né, uma coisa que nos seminários a gente sempre falava muito, né, e isso acabou criando toda essa geração que olha para o neurônio, mas está sempre pensando na glia também, né? Porque vê justamente, né, todo o impacto que o metabolismo glial tem nessa sinapse e que muitas vezes é justamente ali que está o problema, né? Ou a solução. Tudo depende de que forma a gente vê, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção agora no final da tua fala foi em relação aos testículos, né? E eu fiquei me perguntando, será que tu não tem justamente um efeito transgeracional relacionado a isso? Vocês não estão pensando em investigar esse tipo de coisa, já que tu tem, né, tanto tempo, né, que vai perdurar ali o vírus? Será que ele não pode estar influenciando de alguma maneira e talvez seja justamente por isso que tu está investigando esses fatores epigenéticos agora, né, que estava falando de buscar os kits? Sim, muito interessante. Seria muito interessante investigar isso. Às vezes o que faltam são mãos mesmo, assim, sabe? Porque, olha, isso já foi descrito em macacos, em humanos. O vírus persiste no testículo, né? Então, inclusive, assim, eu estudando, né, e o testículo é considerado um sítio imunoprivilegiado, assim, de certa forma, né? Assim como o cérebro também é, de certa forma. E aí o vírus busca esses locais, né? Então, assim, é muito interessante. Agora a gente publicou um artigo, né, mostrando que o músculo esquelético é um sítio de replicação inicial do vírus. Antes dele chegar no cérebro, ele replica no músculo. E a gente não sabe se a replicação vai via sistêmica, né, ou vai via neurônio sensorial, neurônio motor, né, um transporte retrógrado até o sistema nervoso central. Ou até exossomos, né? Exato. Então a gente não sabe. O que a gente sabe é que o vírus replica primeiro no músculo, depois para. E aí ele vai, né, buscando esses sítios, e aí ele permanece no cérebro e permanece nos testículos. Então, o que pode acontecer é que pode estar havendo, por exemplo, uma alteração na produção de hormônios ali do testículo, e isso modulando o comportamento. A suscetibilidade a crises pode estar acontecendo do vírus se replicar no testículo e aí via sistêmica chegar no cérebro.
Então, a gente está investigando isso, sim, mas de fato é muito curioso, né? E essa coisa de um efeito transgeracional é, sem dúvida, algo que pode acontecer. Eu não saberia muito bem, sim, aí já fica talvez um experimento muito longo, né? Acompanhar isso, né? A gente também tem essa dificuldade, porque os biotérios são limitados, então eu trabalho com muitos modelos, todos aqui, né? Modelo que infecta, faz a infecção no início da vida, 3 meses o bicho fica lá só ocupando o biotério, depois é que a gente vai olhar para ele, né? Então, são muitas limitações, sim, mas sem dúvida é algo muito interessante. Obrigada, Júlia. Obrigada, mais uma vez, fantástico. Márcio, por favor. Obrigado, Graziela. Parabéns, Júlia, adorei a sua apresentação, seus dados. Obrigada. Eu posso fazer 3 perguntas? Eu tenho 3 perguntas, mas acho que vão ser de respostas rápidas, Júlia. Fica à vontade. A primeira é se o modelo que você usa com o oligômero, você faz injeção ICV, e depois de quanto tempo que você já começa a ver a manifestação? Eu não lembro se você falou, eu anotei aqui, mas... assim, 24 horas depois da injeção de oligômeros, a gente já vê a perda de memória, e isso dura a gente avaliou assim, até 21 dias depois de uma única injeção, e ele continua tendo prejuízo cognitivo. E ele é um modelo bem robusto, né? Ele é um modelo bem robusto. Tá. Modelo, aí já tem, por exemplo, a gente mesmo, né, usando esse modelo, já descreveu perfil de inflamação, então parece que inicialmente está associado mais com uma coisa da inflamação, da presença da proteína ali, depois, em 7 dias, em 14 dias, a gente já tem perda sináptica, ainda associada à inflamação, então é uma curva de eventos, assim, que a gente já tem bastante caracterizado, e é curioso como uma única injeção leva a esse efeito tão crônico, né? Tão crônico. As outras 2 perguntas, elas são um pouco relacionadas. Você mostrou que você vê um aumento da ativação da micróbia no sistema nervoso central, e aí, inclusive, você sugere que tem um aumento do número, né? Esse aumento é decorrente, provavelmente, do fluxo da periferia, certo? Então, entrada de monócitos no sistema nervoso central e maior ativação. Você chegou a contar isso ou você só viu a ativação, assim, se ela estava mudando o perfil? No modelo de infecção neonatal por E. coli? Isso. A gente não vê aumento no número de células, nem no animal infectado, nem no animal injetado com a beta. Com a beta. Porque a gente vê uma mudança da morfologia das células. Já no modelo da infecção por Zika, não. A gente vê um aumento no número de células, e isso é acompanhado de quebra da barreira hematoencefálica, e muito provavelmente, embora a gente não tenha marcado, existem marcadores específicos para a microglia, né? Certo. Que não marcam monócitos, células periféricas, macrófagos. Seria o TMEN 119, por exemplo. Embora a gente não tenha feito essa marcação, porque eu acho que é claro que está tendo muita replicação viral, está tendo quebra de barreira, eu acho que é claro que infiltram células lá, sim, entendeu? E aí, vocês acreditam que essas células que estão infiltrando, elas já vêm programadas, que termo primadas, né? E vocês fizeram alguma análise da medula óssea desses animais infectados? Não. Para saber se esse monócito que estava sendo produzido na medula, ele já não tinha esse perfil mais inflamatório? Então, a hora que você dá um segundo estímulo, alguma coisa assim, a hora que ele sai da medula, vai para a circulação, ele já vem com um perfil mais pró-inflamatório, entendeu? Seria interessante, porque a gente vê nos 2 modelos uma inflamação sistêmica, né, que é transiente, né, e que poderia estar fazendo isso, sim. Muito interessante. A gente tem um outro modelo e a gente olha e a gente vê um perfil mais inflamatório quando você dá o segundo insulto, sabe? Uhum. E nessas células da medula, né? Legal, gostei bastante, viu? Eu fiquei com um monte de odio, eu não vou ocupar muito espaço, não. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Júlia? Obrigada, muito obrigada pelas perguntas. Patrícia, por favor. Júlia, parabéns também, maravilhosa essa apresentação, vários modelos você tem, né, de trabalho, é gostoso ver isso, né?
que não é só aquilo que você estuda, você já estudou várias coisas. Eu gostei muito da participação das suas crianças, né? Que tem este som. Ai, eu tô tentando fechar o microfone aqui. Elas estavam na natação, aí voltaram agora, tá ótimo. Mas é importante, né? Nós somos seres vivos e com crianças, né? E é uma graça as suas crianças fazendo um fundo, né? Muito bacana. E tem no seu Lattes também, né? Que é mãe né? Muito bom, adorei isso. Ô, Júlia. Eu sou mãe de duas epidemias, a de Zika e a de coronavírus. A gravidez foi sempre junto com emoções. Estresse gestacional, tem que tomar cuidado com essa programação. Ô, Júlia, como você vem lá do berço, né, do estudo do comportamento, eu achei interessante você usar o teste do objeto novo para caracterizar os animais, porque eu tinha a impressão de que ele não era tão preciso e que tinha um certo descrédito dele, que o melhor seria sempre o Watermaze, né, para ver memória, aprendizado e tudo mais. Ele é bem aceito para isso? Quer dizer, ele te dá um resultado bem firme, bem reprodutivo? Então, sim, ele é bem reprodutível. A principal vantagem que eu vejo é que a gente pode acompanhar o mesmo animal, os mesmos animais, ao longo do tempo. Então, por exemplo, aqueles animais da infecção por Escherichia coli, né? Eu testei os mesmos animais antes e depois da injeção de beta. Então, isso faz uma diferença enorme. É o mesmo animal, ele aprendia e ele parou de aprender. Então, isso eu já acho que para mim é uma vantagem, porque o Morris a gente faz uma vez e acabou, o animal aprendeu, ele já sabe nadar, ele já sabe que ele tem que encontrar uma plataforma. Então, e leva muito tempo. E leva, assim, 5 dias, né? É muito mais trabalhoso. E quando a gente começou a trabalhar muito com essa tarefa de reconhecimento do objeto novo no modelo de Alzheimer, onde a gente tinha uma coisa muito aguda. Então, a gente pensava assim, não, mas se eu começo a testar ele no Morris no 2º dia depois da injeção e termino no 7º, são coisas diferentes que eu estou avaliando. No começo, eu tinha inflamação e depois isso evolui e vai para a perda sináptica, e como que todos esses fatores vão influenciar cada um de maneira diferente em um dia do treino, entendeu? Então, a gente queria ter uma avaliação que fosse em um único dia. E aí, a gente sentou a bunda na cadeira e padronizou essa tarefa para que fosse bem reprodutível. Então, a gente tem objetos que tem textura X e formato e como que é a luminosidade. Então, tudo isso influencia. A gente tem um mínimo de tempo que o animal tem que explorar para ser considerado naquele teste. Então, se o animal explorou 2, 3 segundos o objeto, ele não vai lembrar. Então, aquele animal, ele não vai ser... Não, a gente não continua com ele no experimento, né? Porque ele, sei lá, estava nervoso, estava interessado em um barulho e tal. Então, assim, a gente já tem isso, assim, bem setado e é bem reprodutivo. Aí, eu acho que toda polêmica envolve também quais estruturas cerebrais estão envolvidas, né? Porque... inicialmente se falava assim, não, é uma memória espacial, envolve o hipocampo, e hoje já sabe que não é assim, envolve também o hipocampo, mas envolve muitas outras regiões, né, córtex entorrinal, córtex peririnal. Então, para um modelo de Alzheimer, onde se espera que tenha toxicidade dos oligômeros em todas as regiões, é ok de usar, mas para um modelo que se espera um efeito mais concentrado, mais focado no hipocampo, de repente... não é a tarefa ideal, entendeu? Aí sim, a tarefa do labirinto aquático, que é bem hipocampal, poderia ser mais indicado. Tem essas questõezinhas, assim, né? Entendi. Muito, muito interessante. Obrigada, viu? Obrigada. Temos mais perguntas, gente? A Isis, por favor, Isis. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Isis. Tudo bem? Parabéns pelo seu trabalho, lindo trabalho, linda apresentação. É realmente muito empolgante, né? A gente consegue seguir, né, todo o raciocínio lógico dos diferentes modelos, intervenções, etc. Mas como todo trabalho, né, a gente sempre vai abrindo portas para novas, enfim, testar novas hipóteses, etc. E aí, para quem não sabe, né, eu e Júlia somos vizinhas aqui de universidade, mas a gente acaba se esbarrando pouco, né, Júlia? Interagindo pouco também, né, infelizmente. Infelizmente, a gente
já compartilhou algumas bancas, mas, como a Júlia sabe, eu trabalho com o sistema endocannabinoide, né? E aí, quando você mostrou os seus resultados, principalmente nesse segundo bloco, e aí me despertou, assim, curiosidade, quando você falou algumas palavrinhas mágicas, tipo epilepsia, autismo, e sabendo de todo o histórico, né, que é a Faculdade de Farmácia que tem com o projeto Farmacannabis, fiquei curiosa se vocês têm alguma perspectiva, se já pensaram, por exemplo, numa possibilidade de tratamento desses animais com canabidiol. Não sei se vocês já chegaram a considerar isso. Então, com o canabidiol em si, não, mas o que está, assim, em perspectiva para curto, médio prazo é a professora Patrícia Dias, do ICB, ela tem um banco de moléculas que são análogas do canabidiol. E aí o objetivo é a gente testar, né, ela vai fazer alguns ensaios in vitro primeiro, para ver ensaios de afinidade e tal, e aí depois é testar as que tiverem melhor resultado nesse modelo, sim. Ah, legal. A gente está com essa perspectiva, mas sim, é bem interessante, sim. A gente nunca olhou nada, assim, de como que está receptor, como que está... Antes de você contar ali do tratamento, né, que você fez ali com antioxidante, tudo, antes de você contar isso, eu falei, caramba, será que ela fez tratamento com canabidiol? Aí apareceu outros tratamentos com antioxidante, né? Mas acho que pode ser interessante, né? Muito interessante. Eu estou bem empolgada. Desse modelo, acho. O NB3 vai sair, né, Júlia? Tá saindo, né? O projeto está aprovado, né? Então, assim, eu não trabalho com nada que requer essa estrutura, né? Mas fico feliz por vocês, por terem essa perspectiva, assim, se concretizando, né? Bom, parabéns e sucesso, Júlia. Obrigada, Isa. Mais inscritos? Então, se a gente não tem mais inscritos, deixa eu ver aqui, não temos. Então, eu vou agradecer a Júlia, mais uma vez. Obrigada, Graziela. Eu queria pedir para, se for possível, me adicionarem na lista de e-mails dos seminários, porque eu acho que eu não estou ainda. Acabei, já te gostaria muito de acompanhar. Quando eu te fiz o convite, eu te adicionei. Tá bom. Então, acho que agora você vai receber. Tá ótimo. Muito então, a gente vai se encontrar aí. Mais vezes. Vai ser ótimo, Júlia. E ter você nas palestras fazendo perguntas também. Isso. Né? E ajudando a gente a pensar também nessa parte neural, né? Que a gente fica tão intrigada. Muito obrigada, viu, Júlia? Mais uma vez, foi muito bom ter você aqui. Obrigada. Seu trabalho.